Eles acreditaram que poderiam te enterrar. Olharam para o seu silêncio, para a sua aparente imobilidade diante dos golpes, e pensaram que era o fim. Viram a sua dignidade quieta e a confundiram com derrota. Riram, talvez. Sussurraram entre si que você tinha sido vencido, que a sua luz havia se apagado. O que eles não entenderam, o que a lógica limitada deles jamais poderia captar, é que existe uma categoria de silêncio que não é vazio, mas plenitude. Existe uma quietude que não é ausência de resposta, mas o acúmulo de uma resposta tão vasta que leva tempo para se materializar no nosso mundo. Cada palavra de desprezo que lançaram contra você, cada tentativa de minar a sua paz, cada mentira construída para te fazer parecer menor, nenhuma delas caiu no vazio. Elas foram registradas, não por você, porque você estava ocupado demais tentando sobreviver, tentando manter o coração intacto em meio ao furacão. Elas foram registradas por algo maior, por uma justiça que não opera com a impaciência humana. E esse registro, esse dossiê implacável, é o que está prestes a mudar tudo. Você não lutou, você não revidou. E agora, o terreno sob os pés deles começa a tremer de uma forma que eles não conseguem explicar. As coisas estão desmoronando. As alianças que fizeram para te prejudicar se desfazem como fumaça. A falsa paz que ostentavam desaparece. E você, que parecia ser a vítima, o alvo, se encontra inexplicavelmente de pé, intacto, enquanto o incêndio que tentaram acender para te consumir agora lambe os próprios pés deles. Como isso é possível? O que realmente aconteceu durante todo esse tempo em que você só conseguiu segurar a barra e tentar não desmoronar? É sobre isso que precisamos falar. Porque você não é um acidente. O que você viveu não foi uma simples sequência de eventos ruins. Foi um rito de passagem. E a prova disso está no resultado. Você está aqui. Eles não. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. A história que vou te contar é a explicação espiritual e prática para esse fenômeno. É o mapa de um território que você já está percorrendo, mesmo sem saber os nomes dos lugares. Vamos entender, camada por camada, o processo sagrado que transforma tentativas de destruição em alicerce indestrutível. Você se lembra da sensação, não é? Aquele nó no estômago quando percebeu que a traição vinha de alguém próximo. A friagem na espinha ao ouvir a mentira que foi fabricada sobre você. O cansaço profundo, não só do corpo, mas da alma, de ter que se defender de acusações que nunca fizeram sentido. O cotidiano se tornou um campo minado, o despertador tocava e antes mesmo de abrir os olhos, a ansiedade já estava lá, como um peso sobre o peito. O café da manhã perdia o sabor. As tarefas do dia, que antes tinham um fluxo, agora pareciam obstáculos intransponíveis. Você ia trabalhar, cuidar da casa, encontrar amigos, mas era como se houvesse um vidro grosso entre você e o mundo.
Você via as coisas acontecerem, mas não conseguia mais sentir conexão. As pessoas falavam de planos, de férias, de conquistas, e você só conseguia pensar em como manter a própria estrutura emocional de pé até o final do dia. O sono fugiu. As noites se tornaram longas sessões de revisão mental. O que eu fiz de errado? Por que comigo? Como eu pude ser tão ingênuo? A solidão, mesmo no meio de uma multidão, era o sentimento mais constante. Era uma dor silenciosa. Porque como explicar para os outros algo que você mesmo não entendia? Como dizer que você se sentia traído pelo universo, que a sensação era de ter sido esquecido por qualquer força benevolente que pudesse existir? Você tentou seguir os conselhos práticos, buscou terapia, leu livros de autoajuda, tentou praticar o perdão, focar no positivo. E enquanto você fazia esse trabalho interno, pesado e solitário, do lado de fora a narrativa era outra. Quem te feriu parecia prosperar. Seguiam a vida como se nada tivesse acontecido, colhendo aplausos, construindo uma imagem de sucesso. E essa foi talvez a parte mais difícil, a aparente injustiça. A sensação de que o bem não é recompensado e a maldade sai impune. Esse conflito interno corrói a fé. Ele faz você questionar tudo em que acreditava. É aqui que a maioria desiste. É aqui que a pessoa começa a acreditar na narrativa dos outros, de que realmente é fracassada, que mereceu o que aconteceu. Mas você não desistiu. Você segurou. Mesmo sem saber por quê, mesmo sem ver uma luz no fim do túnel, você continuou colocando um pé na frente do outro. E esse simples ato de não desistir de si mesmo foi, sem que você soubesse, o primeiro e mais importante movimento espiritual. Porque vamos entender a causa real. A ciência hoje nos fala sobre neuroplasticidade, sobre como o cérebro se remodela em resposta à experiência. A dor emocional profunda, o estresse crônico do trauma relacional, ativa os mesmos circuitos neurais da dor física. É uma agressão real ao seu sistema. O corpo entra em modo de sobrevivência, liberando cortisol, adrenalina, preparando-se constantemente para uma ameaça que muitas vezes não é mais física, mas psicológica. Você fica hipervigilante, cansado, esgotado. Do ponto de vista psicológico, é uma ruptura dos seus mapas internos de confiança e segurança no mundo. Tudo isso é verdade e precisa ser levado a sério. Mas há uma camada mais profunda que a espiritualidade de todas as tradições reconhece. A lei da causa e efeito, aplicada à energia das relações humanas. Não é sobre castigo ou recompensa divina de um Deus punitivo. É sobre uma lei natural, tão real quanto a da gravidade. Toda ação gera uma reação. Toda energia lançada no mundo retorna à sua fonte, muitas vezes amplificada pelo caminho que percorre. Quando alguém age com má fé, com falsidade, com a intenção de destruir, essa pessoa não está apenas agindo contra você. Está violando uma lei fundamental do universo, que é a lei da conexão. Está afirmando, através dos atos, que a separação, a dominação e a falsidade são ferramentas válidas para se viver. O problema é que se vive dentro do universo, não fora dele. É como tentar nadar contra a correnteza de um rio poderoso. Por um tempo, usando muita força e artifícios, a pessoa até consegue. Parece estar indo bem, avançando, mas a correnteza é constante. E mais cedo ou mais tarde, a força se esgota. A máscara começa a pesar. As estruturas construídas sobre a areia movediça da desonestidade precisam de manutenção constante, de novas mentiras para sustentar as antigas, de novas manipulações para manter o castelo de cartas de pé. É um desgaste energético brutal. E é aí que começa o colapso. As alianças feitas nesse terreno são interesseiras. Quando o interesse acaba, o apoio some. As mentiras, por mais bem contadas, criam fendas.
Uma pessoa conta uma versão para alguém, esquece, conta outra ligeiramente diferente para outro, e a teia se embaraça. A paz que eles ostentam é uma performance, um teatro para si mesmos e para os outros, que consome uma energia que poderia ser usada para construir algo real. E onde você estava nesse processo? Você era o terreno onde eles tentaram semear o caos. E a sua reação, a sua escolha inconsciente, mas poderosa, foi não devolver na mesma moeda. Ao não retaliar com a mesma energia destrutiva, ao não se rebaixar ao mesmo nível, você fez algo extraordinário. Você quebrou a corrente. Você não passou adiante o veneno, você o reteve e no silêncio do seu sofrimento começou a transformá-lo. Essa é a alquimia espiritual. O ouro não se faz com ouro. Ele se faz submetendo um metal bruto, impuro, a um fogo intensíssimo. O que você viveu foi o fogo, e o seu espírito, sua essência, era o metal bruto. Cada lágrima foi um grau a mais nesse forno. Cada noite de insônia foi um momento de purificação. Você achou que estava apenas sofrendo, mas estava sendo refinado. A justiça cósmica ou divina, como queira chamar, não age como um juiz humano que precisa de provas materiais e testemunhas. Ela age através das próprias leis que regem a realidade. A pessoa que lança uma flecha envenenada na escuridão, pensando que está atingindo um alvo distante e indefeso, não percebe que o universo é um eco. O som volta, a flecha, de alguma forma, retorna. E quando retorna, a pessoa nem sempre reconhece que é a própria flecha que lançou. Ela apenas vê o caos chegando na sua vida e culpa o destino, os outros, a má sorte. Não faz a conexão. O seu silêncio, a sua recusa em entrar no jogo deles, foi o que permitiu que essa lei operasse com clareza absoluta. Se você tivesse revidado, se tivesse criado o seu próprio teatro de intrigas, a energia teria se misturado. Teriam sido dois incêndios se encontrando, e ninguém saberia dizer onde começou um e terminou o outro. Mas você não deu esse combustível. Manteve a sua chama interna, mesmo fraca e vacilante, mas a manteve limpa. E essa chama, protegida no seu interior, começou a servir como um farol inconsciente. Começou a atrair para a sua vida, lentamente, outras energias compatíveis com a verdade. E começou a repelir, também lentamente, as energias da falsidade que ainda tentavam se agarrar a você. O processo é lento, porque é orgânico, porque respeita o livre-arbítrio de todos. O universo não vai punir ninguém como um ditador. Ele vai simplesmente permitir que cada um colha o que plantou no tempo certo, no ambiente que criou. E o tempo deles está se esgotando. A pressão que você sentiu era o peso da transformação acontecendo dentro de você. A pressão que eles estão começando a sentir é o peso da própria construção falsa desmoronando. Então, qual é a solução prática? O que fazer quando você se encontra no meio desse processo, quando já viveu a dor, está no aparente vazio do meio e talvez comece a ver os primeiros sinais de que as coisas estão mudando? O primeiro passo é a reinterpretação. Pare de ver a sua história como uma história de vitimização. Comece a vê-la como uma história de preparação. Cada episódio, por mais doloroso, estava te dando uma ferramenta, uma lição, um pedaço de força que você não sabia que tinha. A pessoa que te traiu te ensinou a discernir a lealdade verdadeira da interesseira. A que mentiu sobre você te mostrou o valor inestimável da sua própria verdade, da sua palavra. A que tentou te diminuir te forçou a encontrar uma autoestima que não depende da opinião alheia. Olhe para trás e, em vez de reviver a dor, pergunte: o que isso me fortaleceu para enfrentar no futuro? Que qualidade em mim foi testada e acabou se tornando mais sólida? Essa mudança de perspectiva tira o poder daqueles que te magoaram e devolve o poder para você.
Eles se tornam coadjuvantes na sua saga de fortalecimento, não mais os diretores da peça. O segundo passo é a não interferência. Este é o mais difícil, porque a vontade humana é de justiça, de ver as coisas acontecerem, de querer acelerar o processo. Quando você começa a ver a pessoa tropeçando, a vida dela dando errado, a tentação é enorme de comemorar, de espalhar, de dizer, viu só? Resistir a essa tentação é crucial, porque ao fazer isso, você se reconecta com a energia do jogo pequeno, do ego que quer se afirmar. Você sai do lugar de testemunha silenciosa da lei natural e volta a ser um jogador no campo de batalha. E um jogador sempre pode ser atingido. A verdadeira vitória é a indiferença sagrada. Não uma indiferença de desprezo, mas de foco no próprio caminho. É olhar para o que está acontecendo com a pessoa e pensar: a lei está funcionando. Meu trabalho aqui não é torcer pelo seu fracasso, mas garantir que eu não me distraia com o espetáculo da queda dela. A sua energia, o seu pensamento, a sua atenção são recursos preciosos. Direcione-os exclusivamente para a reconstrução da sua vida, dos seus sonhos, da sua paz. Deixe que o universo, com sua mecânica perfeita, cuide do resto. A sua não interferência é a confirmação final da sua fé no processo maior. O terceiro passo é a reconstrução consciente. Agora que o fogo passou e o terreno está limpo, mesmo que pareça devastado, é hora de construir de novo, mas não como antes. Antes, talvez você construísse dependendo da validação dos outros, tentando agradar, se encaixar. Agora você constrói a partir do seu centro indestrutível, que foi forjado nas dificuldades. O que realmente importa para você? Que tipo de rotina te traz paz genuína? Que pessoas te energizam com sua simples presença, sem dramas? Que trabalho usa os seus dons e te faz sentir útil? Comece pequeno. Um ritual matinal de 5 minutos de silêncio. A decisão de não falar mal de ninguém, nem mesmo de quem te feriu. A escolha de perdoar uma pequena irritação do dia, praticando o desapego. Esses pequenos atos são os tijolos da nova vida. Eles enviam uma mensagem clara ao universo e a você mesmo. Eu aprendi. Eu estou me movendo para um lugar mais elevado. E aqui acontece um fenômeno interessante. Conforme você se reconstrói nessa nova frequência de paz, de verdade, de foco no essencial, você se torna magneticamente incompatível com os dramas do passado. As pessoas que viviam nessa energia simplesmente saem da sua vida ou perdem o poder de te afetar. Novas portas, que antes estavam invisíveis, começam a se abrir. Oportunidades que não são fruto da exploração, mas da sincronicidade, aparecem. Você percebe que está sendo guiado, não por uma voz no céu, mas por uma sensação interna de certo e errado que está muito mais aguçada. A sua intuição, refinada no fogo, se torna a sua bússola. Conheci uma mulher que passou anos sendo manipulada pela própria família, que a via apenas como uma cuidadora, nunca como uma pessoa com sonhos. Ela adoecia de tanto cansaço, mas a culpa a impedia de dizer não. Um dia, após uma crise de ansiedade, ela simplesmente parou, não fez discurso, não criou conflito, apenas começou silenciosamente a dizer não para os abusos e sim para pequenas coisas que a alegravam, como um curso de pintura. A família gritou, fez chantagem emocional, tentou de tudo. Ela manteve o silêncio e a ação firme. Em menos de 1 ano, a dinâmica familiar mudou completamente. Quem a respeitou ficou. Quem só queria se aproveitar se afastou. Hoje, ela não só pinta, como vende seus quadros. A paz dela é o maior testemunho da transformação. Outro homem, traído por sócios que sumiram com o dinheiro da empresa, ficou com um nome sujo e uma dívida enorme. Em vez de partir para a guerra jurídica com ódio, ele focou em refazer sua vida do zero, em um negócio menor, mas com integridade absoluta.
Trabalhou em silêncio, honrando cada centavo. Anos depois, soube que os ex-sócios estavam envolvidos em processos intermináveis entre si, perdendo tudo. A dívida dele, por um conjunto de circunstâncias que ele chama de graça, foi sendo negociada e resolvida. Ele não ficou rico, mas recuperou a paz e o nome. E isso, para ele, valeu mais que qualquer fortuna. Essas histórias não são sobre milagres espetaculares, mas sobre a lei operando. A pessoa faz a sua parte interior, não retaliar, manter a integridade, focar na reconstrução. E o universo faz a parte dele, ajustando as circunstâncias externas. Portanto, se hoje você está no lugar de ver o incêndio que começaram a se voltar contra eles, não comemore com arrogância. Compreenda com humildade. Você testemunhou uma lei espiritual em ação. A sua jornada não foi para destruir ninguém, mas para salvar a você mesmo, para te lembrar do poder que você sempre teve e que as circunstâncias tentaram apagar. Você não é as cinzas que eles previram. As cinzas são o que sobra do que era falso, do que era inflamável e sem substância. Você é a terra que, após o fogo, se torna mais fértil do que nunca. As sementes que vão brotar agora em sua vida são de uma qualidade diferente. São sementes de propósito claro, de paz inabalável, de uma força tranquila que não precisa provar nada para ninguém. O silêncio que você manteve não era fraqueza, era o espaço onde a justiça maior pôde trabalhar sem a interferência barulhenta do seu ego. A dignidade que você preservou era a prova testemunhal que condenou as mentiras. E a chama que continuou acesa dentro de você, mesmo quando tudo parecia escuro, era a evidência de que você estava, o tempo todo, conectado à fonte que nunca perde. Você foi escolhido não para um destino de sofrimento, mas para uma aula prática e avançada sobre como a luz, de fato, vence as trevas. Não lutando contra elas, mas simplesmente permanecendo acesa. O seu trabalho agora é cuidar dessa chama, alimentá-la com gratidão pelo caminho percorrido, com compaixão por quem ainda se perdeu no próprio jogo e com a ação corajosa de construir uma vida tão autêntica e bela que seja, em si mesma, a maior vitória possível. A página virou. A história deles com você acabou. A sua história, a verdadeira, está apenas começando e ela promete ser extraordinária. Se esse processo ressoou com você, se você viu pedaços da sua própria jornada refletidos aqui, isso é um sinal de que você está no caminho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de resistência. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.